Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos nesse momento mais uma edição do programa Vejam Só Entrevista. Como toda sexta-feira a gente se reúne aqui para conversar com os nossos irmãos e com as nossas irmãs a respeito das questões ligadas à fé, à Bíblia e principalmente à compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. O objetivo do programa é sempre trazer luz àquilo que Deus revelou na sua palavra, a fim de que possamos servi-lo melhor, obedecer a ele de maneira muito mais sincera e integral. E o assunto de hoje tem muito a ver com a ansiedade que todos têm em relação ao futuro, principalmente ao futuro sombrio previsto nas Escrituras Sagradas para o mundo. As questões da escatologia sempre despertaram interesse de todo mundo, mas de forma muito particular dos cristãos. E cada vez que estoura uma guerra lá no Oriente Médio, todas essas questões voltam. O nosso entrevistado de hoje é um assíduo frequentador do programa Vejam Só, tanto como debatedor quanto como entrevistado. Ele é especializado em teologia bíblica, especialmente no Novo Testamento. É o reverendo professor Dr. Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos homens que eu muito admiro pela sua devoção e sinceridade no ensino e no estudo das Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, é muito bom estar aqui de volta. Acredito que ainda o tema que nós deveremos debater ou falar sobre ele é um tema muito importante para que a igreja reflita sobre a atual condição da própria igreja. O irmão pastoreia a igreja presbiteriana lá perto da Vila Mariana. Isso, a igreja presbiteriana do Jardim da Glória. Tem o bairro do Jardim da Glória, mas ela fica no Cambuci. Ela começou no Jardim da Glória e passou um pouquinho para cá e agora está no Cambuci, na Avenida Lacerda Franco, 1474, bem no alto ali da Lacerda Franco, perto da Caixa d'Água. Facinho de achar, é só olhar a caixa d'água. Isso. Já encontra. Perto do cemitério, costumo dizer que a vizinhança é bem tranquila. Não tem alma penada lá, não? Não tem. E os cultos são que dia? Domingo, às 9h30, culto, seguido de escola dominical, e às 18 horas culto. E durante a semana, às 20 horas, na quarta, estudo, na quinta, reunião de oração. Muito obrigado por ter vindo. Além de ministrar na igreja local, o irmão também é professor de teologia, né? Sim. Está ministrando aonde? Há 14 anos eu dou aula no Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, e atualmente eu leciono 13 matérias. Só? Uhum. Tá bom. Muito bem. Você que está acompanhando a gravação ao vivo pelo YouTube pode e deve participar do programa. Manda a sua pergunta, seu comentário aqui para nós, pelas redes sociais. A Angélica me avisa e a gente insere a sua participação aqui, como se conosco você estivesse. É uma das maneiras de tornar o Vejam Só Entrevista ao vivo, né? Ele é transmitido em tempo real pelo YouTube, mas a gravação, a transmissão não fica gravada. Só vai ficar postada no YouTube depois da exibição em março, né, do programa que estamos gravando agora, tá bom? E já vou colocar no ar a nossa enquete. Você não assistiu ainda a entrevista, nem eu, mas a pergunta é uma pesquisa. Nesse momento atual, agora, esse exato minuto, que resposta você daria para a seguinte pergunta? Vamos lá. A igreja já está vivendo a apostasia profetizada pelo Novo Testamento? Sua opinião, né? Sim ou não? Ela já está vivendo? Sim ou não? E no fim do programa a gente vê o resultado parcial da nossa enquete. Antes de falar da apostasia, reverendo, vamos falar de uma coisa muito bacana. O senhor trouxe um livro que vai ser objeto de uma entrevista por causa da riqueza que esse livro traz, né? Eu queria que o senhor mostrasse para os nossos telespectadores. Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar. O diretor vai me dizer qual câmera eu aponto, ou aqui tá bom? Então tá bom, é aqui mesmo. Este é um livro
que traz uma contribuição assim extraordinária para nosso idioma sobre a teologia paulina, né? Não apenas a questão da teologia dele, mas as questões ligadas à sua vida, à sua existência, as controvérsias, as polêmicas ligadas ao apóstolo Paulo, né? E a questão da doutrina da graça. Fala um pouquinho, como é que foi a história desse livro, que é uma história muito bonita, né? Uhum. Em 2019, eu fui convidado para dar um curso na Igreja Presbiteriana de Bagdá, no Iraque. E passei lá uns 5 dias. E foi uma experiência muito marcante, de fato, até porque eu preguei no domingo à noite na Igreja de Bagdá e foi realmente algo inesquecível. São irmãos muito queridos, né, de uma cultura muito sofrida. A perseguição lá é realmente atroz, embora que, se você não falar de Cristo, não se mexe com você. Então, você pode até se identificar como cristão e dificilmente você vai ter algum problema. Agora, se pegarem você evangelizando, aí a coisa muda muito de figura. Então, até na porta da igreja, tinham 2 soldados armados, em guaritas, fazendo a segurança ali do final dessa ruazinha onde estava o portão da igreja, porque também ao Estado não interessa ver algum tipo de atentado ou qualquer coisa assim. Embora não seja um risco iminente, ele pode acontecer. Então, por isso, fazem essa proteção. E o pastor de lá, o pastor Farouk, ele foi ministro de Saddam Hussein. Uma história muito interessante, que Saddam permitiu que ele fosse estudar teologia, né? E ele, como cristão, pastoreando esta igreja, está servindo a Deus lá. São histórias muito interessantes desta igreja que data já do Império Otomano, né? Eu vi lá um documento do Império Otomano sobre aquela igreja já estabelecida naquele lugar. Que bacana. E o conteúdo dessas palestras acabou se transformando nesse livro. Exatamente. Foi rearranjado em forma de livro. Muito legal. Nós vamos deixar, então, essa questão do Paulo e sua teologia para a próxima visita do reverendo Jair, mas o que nós vamos conversar hoje também faz parte dos escritos paulinos. Paulo é um dos que explicitamente usa a palavra apostasia na sua 2ª epístola aos Tessalonicenses, capítulo número 2, colocando-a como fator necessário ou como acontecimento necessário e anterior à manifestação da segunda vinda de Cristo, ou do fim dos tempos. O senhor pode falar um pouquinho sobre o que Paulo disse de apostasia? Então, a apostasia é colocada por Paulo como sendo um sinal, né? Um sinal dos tempos. A negação da fé, a negação explícita da fé. Mas é interessante que a ideia da apostasia, ela não é tão aclarada nas Escrituras, apenas dita como sendo uma negação da fé. Mas o que é isso é o que nós precisamos entender. Às vezes o crente pensa em apostasia como sendo neguei a fé e saí da igreja. Mas há muitos que apostatam e continuam na igreja. Né? Essa é a questão. Porque quando você, por exemplo, abraça o mundo, não quer dizer que você sai da igreja. A igreja, às vezes, é pensada pelo crente como um lugar onde o ímpio não se sente bem. Mas não é isso. Né? Há muitos ímpios dentro da igreja. A parábola do joio e do trigo, por exemplo, ilustra isso. Há joio no meio do trigo. Né? E é interessante que nessa parábola, quando Jesus fala sobre ela, diz que o diabo semeou joio no meio do trigo. Ou seja, está na igreja. Né? E por que a igreja é um lugar de ímpios também? Bom, antes disso, a parábola, por exemplo, da grande rede. O reino dos céus é semelhante a uma grande rede que, atirada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E depois, trazida ao barco, os pescadores separam os bons para o cesto e os maus deitam fora. Então, veja, o reino de Deus não é a igreja. A igreja é a principal agência do reino dos céus. Mas
está ali também. Isso quer dizer que a igreja atrai também gente de toda a espécie. Eu não sei se o irmão já ouviu relatos de pessoas que foram à igreja porque gostaram do louvor, porque se interessaram pelo menininho ou pela menininha, né? Depois foi convertido ou não. Mas a igreja atrai. Há muita gente que, eu gosto da igreja porque é um lugar bom para os meus filhos crescerem. Mas nenhuma dessas motivações são a motivação correta, que é Cristo, né? Então, a igreja de fato atrai. E uma das coisas que não se pensa é que a igreja é um lugar de fácil projeção. E o que o ímpio mais gosta é de ser louvado. Então, entra alguém na igreja, daqui a pouco ele já está se destacando, está cantando, está à frente e rapidamente ele consegue exatamente o louvor dos homens. Ora, o que eram os fariseus? A igreja no Novo Testamento, o povo de Deus até a vinda de Cristo eram judeus. E o que os judeus eram? Apóstatas. Eram apóstatas. E mesmo assim apegados à lei, defendiam a lei, né? Só que tudo isso para a glória deles próprios. Então a apostasia está ligado exatamente neste ponto. Para quem você está fazendo? Quem você está servindo? Se você está servindo a Deus, é a ótica correta. Você pode estar fazendo todas as coisas que um crente faz e ter satisfação nelas para você. Isso não é cristianismo, né? Então, isso distingue muito, né? O fato de estar numa igreja, até mesmo, entre aspas, servindo a Deus, não quer dizer um crente, né? Paulo, né, fala do seu passado, dizendo exatamente como ele era satisfeito no seu judaísmo. Há um conceito no Novo Testamento chamado de a consciência robusta de Paulo, porque alguns vão dizer que Paulo foi a testemunha oficial da morte de Estevão, né? Aquele rito de colocar as vestes aos pés de Paulo mostra que ele estava legitimando oficialmente diante dos judeus aquele ato. Alguns vão dizer então que foi isso que provocou depois uma conversão psicológica de Paulo e saiu de lá todo afetado com a morte de Estevão, né? O que não corresponde, porque o texto que fala da morte de Estevão diz que Paulo estava respirando ameaças e mortes contra os cristãos. Paulo, quando se refere ao seu passado judaico, ele diz que estava muito satisfeito com o seu judaísmo, até que ele foi convertido ao se deparar com a muralha da graça, né? Se despedaçou completamente. Então, é esse conceito que nós precisamos entender. A Bíblia fala da apostasia, mas ela não descreve com detalhes. Nós precisamos abordar as Escrituras para entender o que é apostasia, que não é simplesmente dizer não creio mais. Há muita gente que não crê e está na igreja. Até mesmo uma questão interessante, já que estamos falando de parábola, o joio do trigo, muitos atraem ímpios para dentro da igreja, né? Exatamente quando simplesmente convidam o ímpio para ir à igreja ao invés de evangelizá-lo. Então, a igreja hoje, ela é inundada de ímpios, porque o crente, ao invés de evangelizar, ele simplesmente convida para vir à igreja. E o ímpio pode vir e gostar e ficar. E muitos ficam, né? Então, o diabo semeou joio no meio do trigo, mas muitas vezes o crente contribui para isto, trazendo um monte de ímpios. Qual é o papel do crente? Não é convidar para vir à igreja. Jesus não disse convidai, ele disse fazei discípulos, né? E o crente não tem tempo para isso, não quer isso, e na verdade a evangelização foi até riscada da agenda do crente. Ele nem mais considera isso. O papel dele é ir à igreja. E quando muito convidar alguém para ir. Mas o papel dele não é este. Um ímpio pode cultuar a Deus? Ele pode querer, mas ele Deus pode? Vai receber? Então, por que se convida ele para fazer isso? Aí que tá, reverendo, vamos começar pelo fim. E já há muito tempo que o crente comum terceirizou a tarefa da evangelização. Uhum. Alguns chegam até a dizer, né? Eu ouvi isso. Não, quem tem que fazer isso é o pastor que ganha para isso. Então, a igreja é lugar de crente. O culto, só o crente que conhece o Pai Celeste, pode prestar. Então,
como o crente ele se tornou negligente na evangelização, ele acha que está cumprindo o papel de evangelizar, convidando o ímpio para ir à igreja. Esse não é o papel. Culto evangelístico é uma contradição de termos. Que culto quem pode prestar é o crente. Como é que eu vou fazer um culto evangelístico? Não existe isso. Existem programações evangelísticas, mas um culto evangelístico é uma contradição de termos. É que a palavra culto virou sinônimo de reunião de crente, né? Isso, exatamente. Mas como o crente hoje, ele se acomodou, ele não quer ter trabalho nenhum, ele não despende tempo para o reino, quando ele faz, é convidar simplesmente. Porque, veja, não é nem apenas evangelizar, se podemos dizer apenas, é fazer discípulos. Ou seja, é o seu compromisso de falar de Cristo e de acompanhar o convertido. E isso os crentes... Olha, se tiver aí 2, 3 em uma igreja que fazem isso, essa igreja é distinta, porque não tem. Eu tive uma experiência muito forte, um bom tempo atrás. Nos Estados Unidos eu fui fazer um curso, foi em 1999, 2000, por aí. Eu fui fazer um curso de edição de texto cristão e tal, e tinha gente de todo mundo lá, né, fazendo o mesmo curso. E eu me surpreendi muito com a conversão de alguns irmãos, com algumas pessoas que estavam lá convertidas, de países onde ou o catolicismo romano imperava de forma muito dominante, como nas Filipinas, por exemplo, ou era perseguido, né, na época ainda do comunismo. E eu fui, então, conversar com essas pessoas, a gente passou lá 20 dias, eu fui conversar individualmente, saber como é que cada uma delas tinha conhecido o Evangelho e se convertido a Jesus. Nenhuma delas se converteu na igreja. Nenhuma. Todas, sem nenhuma exceção, foram evangelizadas por uma única pessoa, um colega de trabalho ou um colega de escola, que gastou tempo e durante alguns meses orou, estudou a Bíblia com a pessoa. Quando ela foi para a igreja, foi convertida. Ela foi lá para ser discipulada e batizada. Uhum. Mas ninguém se converteu na igreja. Todos se converteram com o evangelismo de alguém. Como o irmão está falando. Então veja, quando nós concluímos isto na realidade, por exemplo, do evangelicalismo brasileiro, qual é a conclusão que chegamos sobre a igreja? Ela é uma igreja viva que está exercendo o seu papel de fato na sociedade? Ou é uma igreja que está já dentro das 4 paredes e que é pela misericórdia de Deus que os eleitos são aí chamados, porque a igreja, o crente não exerce mais esse papel. Então, na minha forma de ver, esse é um das maiores evidências de que a igreja não acho que já está na apostasia final, mas que ela está caminhando assim de uma forma muito rápida para isso, por um secularismo, né? A secularização, ela está de braços dados com a apostasia, né? Os crentes hoje, eles vivem as mesmas coisas do mundo, né? O crente hoje tem uma agenda ímpia, né? Quando digo uma agenda ímpia, não estou dizendo que ele vai dizer 10 horas ter um pensamento impuro, 11 horas, não. É que ele usa o seu tempo exatamente como um ímpio. Ele busca as mesmas coisas que o ímpio, ele quer as riquezas deste mundo, os melhores empregos, todas as comodidades desta terra, e não existe vida cristã sem sacrifício. Não existe, né? Então, ele está olhando de uma forma errada para o cristianismo. Ele acredita que a vida com Deus é uma vida boa, e não é. A vida do crente, ela tem mais sofrimento do que a vida do ímpio. Salmo 73, Salmo 37, né? Os ímpios, eles vivem de uma forma menos preocupada, eles não têm obediência, eles não têm princípios. O princípio de um ímpio é o que mais convém a ele. Ele pode fazer hoje defender uma coisa e amanhã defender exatamente o oposto, porque é o que lhe interessa. Então, é o caminho largo, né? Eu faço o que eu quiser, busco a minha glória, a minha felicidade. Não há problemas nesse sentido para um ímpio. É o crente que tem que regrar a sua vida, que abrir mão de coisas, enfrentar situações por ser fiel a Deus. Então, o discurso de que venha a Cristo e a sua vida vai melhorar é extremamente mentiroso. Venha a Cristo e a sua vida vai piorar,
mas você vai ter a vida com Deus eterna, né? Vai piorar no sentido de desafio, de luta. Exatamente, porque a ideia é essa, né? Que eu estou com um problema, a Cristo vai solucionar. Não é bem assim. Pode até ser que ele te dê uma melhora naquilo, mas se você for um cristão de fato, como Paulo fala, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não diz a maioria, de vez em quando. Ele diz, você é fiel, você vai ser perseguido. É matemático, né? Então, por isso, a vida do crente sempre vai ser mais complicada, ter mais dificuldades do que a vida de um ímpio. E o crente tem exatamente a noção contrária. Eu vou a Cristo e a minha vida vai melhorar. Um grande ponto da apostasia é o sofrimento, né? Porque eu acho que o irmão, na sua experiência pastoral, já deve ter visto isso, eu já vi pessoas que abandonaram a Deus em situações de sofrimento. A perda de um ente querido, alguma coisa nesse sentido. E por que isto? Porque não tem uma noção clara do Evangelho, porque acha que o Evangelho é um facilitador da vida, e não é. E não espera, portanto, que os grandes sofrimentos o abatam, né? Se abatam sobre ele. E isto acontece. Nós temos que ter esta visão. Nós não pensamos que a maior ocasião de tentação para o crente é o sofrimento. Às vezes, nós associamos a questões sexuais, a questões de riqueza, mas não há situação mais terrível de tentação para o crente, até mesmo de apostasia, do que o seu sofrimento, né? Que o diga Jó. O que o diga Jó, né? O grande teólogo Mel Gibson, no filme Paixão de Cristo, ele coloca o diabo no Getsemane. E ele está certo, porque quando nós vemos na narrativa de Lucas, quando Jesus é tentado no deserto, termina dizendo assim, e apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Nós achamos que a tentação de Cristo foi só aquele momento. Aquilo ali foi uma, entre aspas, prova. Cristo tinha que provar que estava apto para fazer aquilo que veio fazer. Ele passa na prova que que o Adão reprovou. O primeiro Adão, quando foi tentado, mesmo que através de Eva, ele caiu. O segundo Adão tinha que passar pela prova que o primeiro Adão fracassou. Bem pior, né? Bem pior, num deserto, com 40 dias sem comer, né? A sensação terrível, né? E foi no 40º dia que o diabo foi até ele, no momento de maior angústia. E veja, Jesus no Getsemane soou sangue. Será que o diabo ia perder essa ocasião? De forma alguma. Ele estava lá. Ele estava lá, ele estava na cruz, ele estava em todos os lugares onde ele percebia que a angústia de Cristo, a dor, era mais aguda. É inteligente, né? Ele é inteligente. Se nós sabemos disso, ele mais ainda, né? Então, por isso, veja, nos sofrimentos, a nossa fé é abalada, a nossa fé é sacudida. Por outro lado, os sofrimentos servem como uma forma de percebermos o quanto a fé é valiosa e importante. Na primeira carta de Pedro, logo no primeiro capítulo, ele fala das dificuldades, das privações, das provações, para que experimenteis o valor da vossa fé, né? É aquilo que se pergunta, quando é que você sabe que saber nadar é importante? Eu sei nadar, que bom, tá. Mas você sabe, você vai perceber o quanto isso é importante quando você for jogar dentro d'água, né? Então, eu creio em Cristo, que ótimo, certo, muito bom. E quando é que você vai ver a importância disso? Quando a sua vida for sacudida para todo lado. No final do Sermão da Montanha, Jesus fala da casa firmada na rocha. Ele não diz se a tempestade vier, ele diz quando. Porque ela vai vir. E uma coisa interessante é que ele não fala apenas da tempestade, ele fala da enchente. Subiram os rios, né? Deram com ímpeto contra aquela casa. E veja, é um ambiente, quando há enchente você perde tudo. Só sobrou a casa.
há situações quando você está num sofrimento tão intenso que é apenas o poder de Deus que te leva adiante. Nem você sabe como que você está indo, mas você está indo. Porque não sobrou nada. Todas as coisas que você se apegava, talvez uma pessoa que você ama muito, coisas da vida que são importantes, você perdeu tudo. Só sobrou a sua vida, né, que é o principal de fato. Mas você percebe então que você vai adiante simplesmente porque Deus é o seu alicerce, porque Cristo te leva adiante. Então, a ideia da apostasia deve ser entendida dentro de todos esses ambientes e que não é a negação explícita da fé, é a renúncia da prática, é o que é chamado de ateu prático. Não sei se o irmão já ouviu esse conceito. Não. Um ateu prático. O que é um ateu prático? É aquele que confessa a Cristo, mas vive como se não existisse. Ele passa a semana inteira vivendo no mundo. Seu trabalho, nem chega perto da Bíblia. Quando chega para ler 2 versículos, bater cartão, dizer que eu sou crente, aquela oração de 2 minutos, 3 minutos, e chega no domingo, pega a Bíblia e vai para a igreja. Né? É um ateu prático. Ele confessa a Cristo, mas vive como se ele não existisse. Vamos lá. Reverendo, a palavra apostasia, ela é diretamente ligada aos eventos do fim. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele usa a palavra que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Isso. E seja manifesto o filho da iniquidade, né? O homem da iniquidade. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí, esse é um texto muito forte para combater a ideia de que o arrebatamento da igreja, a subida dos crentes, é o próximo evento na agenda de Deus. Por esse texto, a gente entende que não, que antes de qualquer coisa ligada à nossa reunião com Jesus, exceto pela morte, né, vem a apostasia. Os irmãos dispensacionalistas, eles argumentam, eles não usam esse texto, é lógico, né? Mas quando você os confronta, eles argumentam que a palavra apostasia lá, no grego, pode significar apenas separação, então seria uma referência ao arrebatamento. Não. Uma dificuldade, né, da interpretação bíblica é que as palavras, elas podem ter vários sentidos, né? E às vezes até sentidos atribuídos a ela, né? Então, esse texto fala de fato de uma apostasia, fala como nós entendemos, da negação da fé de uma forma extremamente severa, né? Então, veja, quando nós pensamos na vinda do anticristo, que é exatamente o que a apostasia antecede, né? O grande sinal, como eu falei, Paulo fala da apostasia como um sinal, né? Não descreve. Mas o anticristo, que é o homem da iniquidade na linguagem de Paulo, é a besta que emerge do mar em Apocalipse, é o mesmo personagem, ele estabelece, portanto, um reino final, um reino onde predomina o mal. E nós entendemos, então, que isso exclui a igreja, que não vai haver igreja. Não, vai haver a igreja, o remanescente fiel, mas vai haver uma igreja aberta. Nós entendemos que a apostasia, o período do anticristo, então não vai ter igreja. Vai ter igreja. Muitas igrejas cheias, mas igrejas que estão de braços dados com o falso profeta, igrejas apóstatas. A verdadeira igreja vai ser uma igreja subterrânea que se reúne em cemitérios, como era no Novo Testamento, oculta, porque esta igreja será perseguida. Então, quando o crente hoje olha para a apostasia, né, ou pensa na apostasia como igrejas fechando, bom, as igrejas que vão fechar são as fiéis, mas muitas vão continuar abertas. E não é um ambiente, portanto, sem igrejas, é um ambiente onde vai haver muitas igrejas falsas. E por isso é, de fato, uma ideia de negação da fé, como nós temos falado. Paulo, quando fala do arrebatamento, ali, segundo o que entende um amilenista, isso se refere à volta de Cristo, né? Porque
essa apostasia e o período do anticristo são apenas realidades finais e mais intensas, porque a apostasia houve durante toda a história. No tempo de João, ele já dizia, muitos anticristos já houve, no tempo dele. Imagina com o passar do tempo, né, até os nossos dias, quantos anticristos já houve. No entanto, haverá o final, muito mais intenso, a apostasia final, o sofrimento final, tudo isto, né? Então, a melhor forma de ver Tessalonicenses é nessa ótica. Reverendo, o irmão, na sua argumentação, deixou bem claro que um dos sinais dessa apostasia, ou um dos indícios dessa apostasia, é a presença. O irmão não usou a palavra maciça, mas na sua fala dá a ideia. A presença maciça de ímpios se fazendo de crentes na igreja, né? Os ímpios, eles não se sentem mal na igreja por serem confrontados com o pecado? Então, aí temos um outro efeito da própria apostasia e da secularização. Boa parte das igrejas não pregam sobre pecado, né? Não pregam. Pregam sobre prosperidade, sobre Deus te abençoa, Deus te ama, venha como você está. São só frases assim. A própria ideia de a igreja como hospital de almas, isso não é bíblico. Nunca foi. A igreja, na Bíblia, é comparada a exército, é comparada a trabalhadores no campo, não a um estaleiro onde a pessoa fica lá eternamente ancorada, falando, eu estou com um problema, pobre de mim, coitadinho de mim. Muitos vivem a vida inteira apenas chorando, lamentando e nada fazem nesse discurso de que eu estou com um problema. A questão é que nós devemos entender que o sofrimento, que é uma coisa de fato, é real, ele não pode servir para a apatia, para a negligência. Os crentes pensam que nem crianças pequenas. Quando o filho pequeno está com uma febrezinha, qual a primeira coisa que ele diz? Eu estou doente. Não vou para a escola. É a primeira coisa que ele diz. Alguns fingem até, né? Exatamente. Então, veja, nós já não vou para a escola, é verdade. Já temos isto assim, se eu estou com um problema, eu tenho licença legítima para deixar de fazer aquilo que eu preciso. Já imaginaram se Paulo deixasse de pregar o evangelho por causa de sofrimento? Cristo perseguido constantemente? A negligência por causa de sofrimento não é justificada. Ela pode ser explicada, mas não justificada. Então, o crente tem que saber que, mesmo passando por dificuldades, nada se espera dele do que fazer aquilo que ele deve fazer. Há uma fala de Jesus muito forte no sermão profético, Mateus 24, que ele fala, aquele, porém, que perseverar até o fim. Isso. Veja que isso é uma redundância, porque não existe perseverança até a metade. E tem crente que diz assim, não, eu perseverei até aquele momento. Não existe isso. Se você perseverou, é porque você foi até o final e venceu. Agora, perseverar até o momento, isso é ridículo, não existe essa ideia. Eu me lembro sempre de Jeremias, né? Jeremias faz as suas 3 intercessões lá, pelo povo, inclusive. Jeremias e Abacuque são muito semelhantes nisso, né? Ambos são perseguidos pelo povo, reclamam, Senhor, ao seu próprio povo, aqui me persegue, o senhor não vai fazer nada. Deus diz, eu vou mandar os caldeus, vão arrasar com tudo. Ele diz, não, também não era tanto assim, né? Aí passa a interceder pelo povo. E Jeremias é interessante porque Deus então diz assim a Jeremias, ô Jeremias, se você não pode com os que estão a pé, o que você vai fazer quando chegar os que vêm a cavalo? Se em terra de paz você já está lamuriando, o que você vai fazer quando tiver que fugir para as florestas do Jordão? É aquela célebre afirmação, depois da tempestade vem a enchente, né? Então muita gente acha, não, eu estou sofrendo, já vai passar. Pelo contrário, pode ser que fique pior. E a questão é, o que você vai fazer? Você vai entregar os pontos, você vai dizer que Deus te abandonou. Jeremias diz, serias tu para mim como ribeiros ilusórios, como águas que enganam? Ribeiros ilusórios eram todos os rios de Israel, tirando o rio Jordão. Porque todos secavam ou podiam secar, só o Jordão que nunca seca. Então,
Jeremias é como se ele dissesse a Deus, olha, eu nadei, morri na praia, essa foi minha confiança. E as palavras seguintes de Deus a ele, imediatamente, assim diz o Senhor, quando tu te arrependeres, serás a minha boca. Ele pecou, né? Ele blasfemou, né? Então, é o ambiente do sofrimento que nos leva a isto. Então, é muito necessário o crente ter essa noção. Nós vivemos uma época de comodidade. Veja como é importante entendermos a nossa situação, nosso contexto, né? A nossa época. Há 50 anos, se você conversasse com uma senhora do interior, ela podia dizer assim para você, olha, eu tive 13 filhos, morreram 5. E morreram 5 e ela não estava num psicólogo por causa disso, ela não estava lá depressiva, ela no dia seguinte ela estava no cabo da enxada, né? Por quê? Porque era necessário, porque a vida tinha mais sofrimentos, a morte era muito mais comum, as dificuldades, a carestia, as doenças, tudo, né? Era muito comum, até hoje você vê já pessoas mais maduras dizerem, o meu irmão não é filho da minha mãe, é filho do meu pai apenas. Não porque houve divórcio, mas porque havia muitos viúvos e viúvas por causa de morte. E aí você tinha outros filhos e constituía uma outra família que se tornavam irmãos nesse sentido. Mas hoje, por causa de remédios, médicos, etc., o crente, ele se acostumou com uma vida melhor. E quando vem o sofrimento, ele não aceita, ele acha que isso não deveria ser para a vida dele. Mas a nossa vida é marcada pelo sofrimento. Especialmente em função da fé, né? Onde ela vai ser desafiada. Você confia ou não confia? É a pergunta do diabo a Deus, no livro de Jó. Serve Jó debalde a Deus? Quer dizer, Jó serve a Deus à toa? Ou é porque ele é todo revestido de proteção? Exatamente. É interessante o livro de Jó, porque Deus começa dando, como se diz, um tapa na cara do diabo, né? A gente vê aquilo como se um encontro amistoso, de certa forma mas Deus diz, você vê esse miserável pecador aí, ele é muito mais fiel do que você foi. É isso que ele diz, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Por isso que o diabo reage assim. Ele é assim porque o Senhor deu tudo para ele. Procura tirar tudo para ver se ele não blasfemará de ti. E o livro de Jó é isto, é o diabo tentando fazer Jó blasfemar. Porque Jó pecar, ele pecou, né? Amaldiçoou o dia do seu nascimento, o vento que o colocou no mundo, questionou o direito de Deus de fazer aquilo com ele, mas ele não blasfemou, né? E foi sendo tirado tudo, os filhos, os bens. A esposa provavelmente o abandonou, porque Jó depois tem 7 filhos de novo e provavelmente aquela mulher já não poderia fazer isso. Ela não apenas foi boca do diabo, né? Amaldiçoou o teu Deus e morre, era exatamente o que o diabo queria, né? Como deve tê-lo abandonado, porque você não vê nenhuma citação dela depois disso também. Então foi tirado tudo dele e mesmo assim ele se manteve fiel. Principalmente a saúde, né? Esse foi o ponto mais angustiante. Ele perdeu a saúde. Bom, então, voltando àquela pergunta, não é surpresa que ímpios se sintam bem na igreja de hoje. De jeito nenhum, porque muitas igrejas até mesmo oferecem a riqueza, oferecem a saúde, oferecem o que é natural a esta terra. Então vejam como isso é uma pregação secular. Oferece-se o que é natural deste mundo. Não se oferece as coisas, oferecem as coisas celestiais, as coisas eternas. Então, este já é um foco, né? O que você quer? Qual é a sua grande motivação em estar na igreja? O reino de Deus, o serviço a Deus ou a busca da sua satisfação, né? E outra coisa é exatamente isto, a pregação da santidade, né, de falar-se contra o pecado. Eu já vi igreja que dizia que não se deve pregar sobre pecado na igreja, porque pecado é uma coisa de ímpio. Então, não se fala de pecado ao crente, como se o crente não pecasse, né? Como se não fosse necessário constantemente ouvirmos repreensões, exortações, para que nós
façamos reflexões a respeito da nossa própria prática, a nossa vida de fé. Agora, o irmão mencionou um problema que eu também já detectei há muito tempo, mas não é assim a coisa mais fácil, pelo menos para mim, de se corrigir. O irmão falou assim, a igreja é um ambiente onde é muito fácil a pessoa se projetar. Então, isso a gente vê, principalmente nas igrejas mais antigas, alguém que tem pretensões de mandar, de ser respeitado, de ser uma autoridade, mas não consegue no mundo, vai na igreja, bastando saber orar bonito, né? Fazer uma leitura da Bíblia em voz alta bacaninha, estabelecer algumas amizades, ele é eleito oficial rapidinho. Sim. Então, tem essa questão de, vamos dizer, um carisma, né? Uma forma de influenciar, de se projetar na igreja, mas há também a questão de posses. Pode reparar que a maioria dos líderes são pessoas bem-sucedidas materialmente. Né? Então, no caso da igreja presbiteriana, se chegar um juiz, um advogado, um médico, dentista, um empresário bem-sucedido, alguém assim, em 5 anos vai ser um presbítero. Só não vai ser se ele não quiser. E aí veja que como a igreja enxerga, ao invés de ela privilegiar a vida espiritual, ela privilegia o sucesso profissional, financeiro. O que é isso? É uma igreja secular, é uma igreja que perdeu o valor da glória de Deus. Né? E apesar do que diz Tiago bom, Jesus, os evangelhos, etc., né? Isso acontece. Como é que a gente evita esse tipo de coisa? Bom, vamos dizer, nós estamos lutando contra a maré, né? Isso não quer dizer que vamos deixar a maré nos levar, né? Então, é importante fazermos a nossa parte. E o centro de tudo é a pregação fiel das Escrituras. Né? Não há como. Né? Me lembro de um líder de igreja que defendia lá programações de jovem que parecia mais balada do que uma programação de jovem. E defendeu isso. 3 anos depois não tinha mais mocidade na igreja dele. Debandaram tudo. Não diga. Por quê? Porque se a igreja é igual ao mundo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou para o mundo, já é a mesma coisa, né? Então... Lá pelo menos é mais autêntico. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando nós percebemos essa realidade de uma falta de uma pregação autêntica, isto é o contexto da secularização e, consequentemente, da apostasia. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Jerusalém na época de Jesus, Jesus chora à vista de Jerusalém. Eu fico imaginando o que era o coração de Jesus naquele momento, porque ele era o único que podia olhar para 3 realidades ao mesmo tempo. Ele sabia o que estava preparado para Jerusalém, quais eram as promessas, o que Jerusalém experimentaria se fosse fiel. Ele olhava para o tempo presente, a apostasia, e olhava para o que realmente aconteceria. Então, o contraste entre a promessa e a apostasia, a perdição de Jerusalém, que foi totalmente destruída, isso levou Jesus às lágrimas. Um texto que eu sempre, assim, me comove, me impacta, é lá em Jeremias, quando Deus diz que os pecados de Judá estão gravados com ponta de ferro nas tábuas do seu coração. E depois ele diz, por vossa própria causa vos privastes das promessas. É uma coisa assim, é de arrepiar. Né? O pecado como a lei, escrito na tábua. É isso que ele está dizendo. O pecado é a lei de vocês, escrito nas tábuas e nas pontas dos teus altares. É o que dirige a vida de vocês e a adoração. E vocês se privam das promessas por vocês mesmos. Vocês é que estão colocando tudo a perder. É uma coisa assim de arrepiar. E está falando do povo de Deus. Reverendo, dentro desse assunto, eu sempre que posso trago isso a lume. O irmão já esteve aqui abordando isso também em outras ocasiões. Nós vivemos aqui no Brasil
um momento de grande difusão das opiniões por causa da internet, das redes sociais e dos influencers, né, dos influenciadores. E entre eles há vários líderes, pastores de renome, de igrejas grandes, etc. E alguns deles têm assim, defendido de maneira, eu vou chamar de honesta, porque assim, explícita. Não que estejam defendendo a verdade. Concordando com isso. Mas defendendo que a Bíblia precisa ser modificada ou reescrita, né? Alguns usam exemplos muito candentes. Você usa a Bíblia para condenar tal coisa, mas você sabia que a Bíblia defende a escravidão e defende coisas que nós consideramos estapafúrdias, né? Como que o senhor está falando bastante em, olha, para combater a apostasia, nós precisamos de um ensino forte, honesto, claro e constante das Escrituras. Mas essas Escrituras não estão desatualizadas? Não, não estão desatualizadas. Na verdade, o ser humano, por causa da própria apostasia, é que quer modificar o conteúdo das Escrituras. É muito importante entendermos que existe, sim, questões de usos e costumes nas Escrituras, coisas de época, como a própria escravidão. A escravidão era uma coisa comum na época de Cristo, no Antigo Testamento, de forma que as Escrituras não combateram a escravidão, mas isso não quer dizer que elas deram seu aval. É muito diferente, né? Por exemplo, Paulo escrevendo a Filemão, fala para tratar Onésimo como seu irmão e que Onésimo servisse a Filemão como seu irmão. Na verdade, nós somos servos, escravos uns dos outros. A escravidão era um princípio das Escrituras, não de sujeição do outro, mas sim de servir o outro. Então, veja, Paulo vai falar sobre isso e veja, a escravidão na época de Cristo, se vamos tratar desse tema, era bem diferente dos tempos atuais. Quando você pega Paulo escrevendo aos Efésios, ele coloca os escravos dentro de casa, como do grupo familiar, fala do relacionamento marido-mulher, pais e filhos, servos e escravos. Porque o servo ele estava dentro de casa, era tratado de uma forma muito diferente do que nós vimos na escravidão dos africanos na colonização. Essa escravidão que ocorreu no Brasil, na América, ela é vista na história como a escravidão mais animalesca e desumana da história. Nunca houve isto que aconteceu. Tráfico negreiro? Não, nunca houve. Havia venda de escravos, mas não era por tonelada, por navio, como acontecia. Isto foge completamente a qualquer comparação. E no Novo Testamento, você podia se vender como escravo. Veja, se era tão ruim assim ser escravo naquela época, você jamais faria isso. Mas talvez para alguém que não tinha família e era um homem livre, mas não tinha recursos, era mais vantajoso você se vender como escravo. Um escravo podia ter dinheiro. Um escravo recebia salário. Paulo diz, o salário do pecado é a morte, colocando o pecado como um senhor de escravos. Você recebia alguma coisa, não como um homem livre, mas era comum você receber algo como escravo. Você tinha algumas liberdades. Se escravidão nas Escrituras, não a escravidão que aconteceu aqui na América, né, fosse algo tão ruim, Deus jamais nos chamaria de seus escravos, seus servos, né? Então, deve-se fazer essa distinção. É que geralmente quem faz essas afirmações não entende exatamente o que era o ambiente das Escrituras, como se dava a escravidão e até mesmo o fato de que, embora as Escrituras regulamentassem a escravidão naquela época, porque era o modelo social, isso não quer dizer que dá o seu aval, que o homem deve ser escravizado por outro. É algo totalmente diferente. Então, tem que se entender isto. Agora, um ponto muito interessante é a desmaterialização da Escritura. Como a Escritura se torna virtual. O que é virtual existe? Não. Não. Quando você tira a Bíblia do material, veja, as tábuas da lei, elas são uma espécie, um tipo, uma figura de Cristo. Jesus é o Logos encarnado. A palavra se faz matéria.
As tábuas da lei é o ensinamento espiritual se tornando um material registrado na rocha. Foi Deus que começou a escrever a Bíblia nas tábuas da lei com seu próprio dedo. E depois disse a Moisés, continue pelo meu espírito. Né? Então, as escrituras, o ensinamento que é espiritual, ele foi introduzido ao mundo material. E agora o homem está tirando a materialidade da palavra e tornando-a virtual. O que é virtual não existe. Está sempre na mediação da tecnologia. Se não tiver nuvens, se não tiver eletricidade, se não tiver... Né? Agora, a materialidade da palavra, basta saber ler e escrever, né? para que haja, que são conhecimentos, assim, fundamentais. Né? E veja, quando um crente vai com um celular ao culto, é o equivalente a ele ir com um livro enorme, onde tem fotos, extratos bancários, mensagens, e-mails, etc. E lá no meio está a Bíblia. Né? É isso. Como é que ele vai ficar concentrado? Exatamente. Veja, isso não é secularização. Ele está colocando a Bíblia com mais uma coisa no meio de todos os seus interesses. Essa é a semiótica. Se você for fazer uma semiótica de um celular, usando a Bíblia no celular, é isso aí. É mais uma coisa dentro da minha esfera de interesse. Esse é o simbolismo, esse é o significado. Você não leva mais a Bíblia para a igreja. Os pastores não levam mais Bíblia, é tablet porque é moderno, né? E eu posso projetar tudo. Né? Aí a igreja fica lá assistindo a projeção e não olha para você que está falando. Né? Então, são coisas que a modernidade traz que deveriam ser filtradas. Né? Eu não posso usar tudo que a modernidade me oferece. É muito interessante os recursos eletrônicos para você preparar o sermão, fazer pesquisas, mas não para você apresentar a palavra, porque senão você corre o risco de passar esse significado, que as Escrituras é apenas mais uma coisa dentro dos seus interesses, não é o centro. Um item. Ela não está destacada. Isto é a palavra de Deus. Se eu pegar o meu celular, eu não posso dizer isso é a palavra de Deus. Né? Então, é uma diferença gritante. Eu acho que o irmão já viu um jovem pegar uma Bíblia do seu pai falecido, emocionado, dizer, essa palavra, este livro aqui, esta Bíblia, olha, toda marcada, o meu pai usou, foi o que o conduziu. Não dá para... Esse é o celular do meu pai que o conduziu, não dá. Não serve, não é a mesma coisa. Uhum. Né? Então, mas o que importa não é a mensagem, reverendo? Não só a mensagem, mas qual é a representatividade dessa mensagem. Você pode ter a Bíblia como mais uma coisa, como mais um elemento na sua vida, e não pode ser. Ela tem que ser o centro, ela tem que ser a base. Nada se compara à palavra, ela não pode ser ladeada por nada. Na minha forma de ver, isto também representa os maiores elementos de secularização, de apostasia. Não que já é, mas está indo. Né? Esta é a ideia, nós estamos caminhando a passos largos. Né? O livro de Eli, o filme, o que sobrou? Veja, no filme, o que sobrou no final? Uma Bíblia ainda em braille, mas material, porque naquela época, né, uma época, entre aspas, apocalíptica, onde as coisas se tornaram difíceis, você não tem acesso à mídia, não tem acesso a nada, o que sobrevive é o que está escrito. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante de se pensar, como que a igreja e os pastores, eles vão simplesmente adotando as coisas que são mais confortáveis, cômodas, para eles, mas não pensa no significado disso, no resultado disso a médio e longo prazo. Né? Então, estamos caminhando para a apostasia nesse sentido. Reverendo, uma das coisas que a gente pensa quando usa ou ouve a palavra apostasia é em relação a perder a salvação, né? Então, apóstata é alguém que estava salvo e perdeu a salvação. É verdade que o livro de Hebreus dá esse ensinamento? Não. Se nós dissermos que quem está salvo perde a salvação, é como dizer que Cristo não pode defender aqueles que são seus. Né? E Jesus diz que aqueles que são meus, aqueles que o Pai me deu, ninguém os tira de minha mão. Né? Então,
se alguém pode tirar um eleito das mãos de Cristo, não há segurança alguma para o salvo. Não existe. E Cristo não é soberano, Deus não pode guardar os seus. É como um pastor que falha na defesa do seu rebanho. Né? O que o autor aos Hebreus diz, isso é uma coisa muito interessante, lá no capítulo 4, se não estou enganado, ele diz de uma situação que parece muito específica. Um tipo de apóstata que, bom, primeiro, quem apostata é exatamente o que não teve uma experiência real com Cristo. E sabemos que existem diferentes tipos de fé. E uma fé temporária é uma fé real, mas não a fé verdadeira. É uma fé consistente, no sentido que ela existe e que a pessoa desempenha aquela fé, experimenta aquela fé por algum tempo. Mas não é uma fé que leva à entrega total da pessoa, uma fé que busca os interesses do reino. É uma fé que está centrada na própria pessoa e que, de certa forma, é conveniente a ela por algum tempo. Mas é uma experiência. E o autor aos Hebreus parece ter introduzido um conceito bastante específico de um tipo de fé que não existe a possibilidade de conversão, de que uma vez passado por aquilo, não se pode mais ser salvo. Porque uma pessoa que abandonou o Evangelho, nós como pastores há algum tempo sabemos disso, pode ser que mais para frente, até décadas depois, ela retorne e de uma forma verdadeira. Né? Na verdade, um crente passar muito tempo fora não mostra que ele era crente. Né? Pode ser em casos excepcionalíssimos que alguém passe por isso, mas a regra não é essa, porque aquele que se compraz no mundo não é de Deus. Né? Então, mas pode ser que alguém teve uma experiência lá, uma fé temporária, voltou para o mundo e, de fato, é convertido. Muitas vezes acontece isso. Mas o que o autor aos Hebreus diz é que parece haver, então, uma experiência muito típica, específica, de uma experiência com Deus, onde você tem a mente iluminada, você tem uma experiência com o Espírito, talvez até com alguns dons espirituais, mas nunca houve, de fato, a conversão. E que quem tem esse tipo de experiência, por já ter experimentado algo até mesmo do sacrifício de Cristo, mas não para a salvação, não pode ser de novo, não pode ser convertido, não pode entrar pelo caminho da conversão definitivamente. Seria uma espécie de situação muito típica de um apóstata que não pode mais ser salvo. Muito bom. A gente vai interromper a entrevista, daqui a pouquinho a gente volta, inclusive com as opiniões dos telespectadores e também com as fotos de quem está concorrendo aos sorteios aqui. Se você quer participar, é só bater uma foto agora, enquanto você está assistindo ao programa, e mandar para nós aí, que você vai estar participando também, tá bom? Antes de sair, o recadinho perene da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem um curso bíblico totalmente renovado e oferecido em plataforma de ensino à distância, né, em EAD. Então, em qualquer lugar do mundo, você pode fazer o curso bíblico da AGRADE. Para que você tenha informações, durante a semana você pode ligar e falar com o pessoal da AGRADE no 0 Operadora 11 3115 0819 ou entra no site agrade.com.br, você também terá acesso a essas informações. Passando pelo site da Agrade, visite também o site da Hits TV e mande aí a sua crítica, a sua sugestão a respeito do Vejam Só a Entrevista, tá bom? A gente volta já. Você sabia que o Vejam Só está distribuindo canecas? A caneca personalizada do Vejam Só, olha só. E você pode ganhar. É só mandar a sua foto para nós com o seu nome e o lugar onde você mora, né? E torcer para ser sorteada.
Para você mandar a sua fotografia, você usa as nossas redes sociais, né? Facebook, Programa Vejam Só, ou Instagram, @Programa Vejam Só. E quem não quiser esperar, ou quiser premiar alguém, presentear alguém, no Shopping do Povo, né, você tem essas canecas à venda lá, juntamente com uma série de outras coisas, né? O Shopping do Povo fica aqui na Avenida São João, 816, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. E aí está a Eliana, a gerente. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lá vai encontrar o que você precisa para a sua fé e também para o seu deleite, né? Como as canecas do programa Vejam Só, tá? Aí elas já estão à venda, é só você ir lá, se você quiser. Ou então, manda a sua foto e fica torcendo aí pelo sorteio. Eu, se fosse você, faria as duas coisas, né? Porque aí você pega dos dois lados. Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Guaianazes, aqui na Grande São Paulo, né? Não, Guaianazes é bairro. Guaianazes é bairro de São Paulo, né? Lá na Zona Leste, o Ricardo da Silva Lima é nosso telespectador e está aí, ó, participando do debate, como você está vendo, ó, bateu a foto durante a exibição do debate, está aí. Valeu, Ricardo. Deus te abençoe. Entre em contato pelo Facebook para combinar o dia que você vem assistir a gravação ao vivo aqui, já que você mora em São Paulo, né? Lá em Recife, capital de Pernambuco, Pedro Olímpio é nosso telespectador e também bateu a foto durante a exibição do programa. Valeu, Pedro. Deus te abençoe bastante. Grande abraço aí, o povo de Pernambuco. E em Francisco Morato, também na Grande São Paulo, o Enoque Ferreira é nosso telespectador. Olha lá, ele bateu a foto com o Vailate, que também vai... Da próxima gravação é justamente com o reverendo Vailate. Está lá. Valeu, Enoque. Um grande abraço. Você também é convidado a vir assistir a gravação ao vivo. É só combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? Muito bem. Antes dos comentários dos telespectadores... Reverendo, uma das coisas que o apóstolo Paulo, né, recomenda e que eu me lembro, eu nunca ouvi nenhum sermão a respeito, é que ele fala assim, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui da terra. O irmão enfatizou bastante nas suas falas que um dos sinais da apostasia e da caminhada em direção à apostasia é a preocupação central dos crentes com as coisas desse mundo, em vez de pensar nas coisas do alto. Quais seriam as coisas do alto nas quais a gente deveria pensar? Então, vejam só. Primeiro, deixa eu só fazer um esclarecimento, né, para não ficar aí alguma coisa que eu não disse exatamente. Não disse que a igreja está inundada de ímpios, mas que isso é um processo e que vai ficar assim. Eu diria até que é possível que igrejas locais tenham experiências assim, mas não posso generalizar isto. Mas esse é o caminho da apostasia, é exatamente isso que vai acontecer. Pela falta da pregação bíblica, quanto mais eu me afasto da Bíblia na pregação, mais eu torno a igreja aberta aos ímpios, mais eles vão se sentir bem lá, né? E aí, veja, pensar nas coisas do alto, pensar nas promessas da vida futura. Não é, sabemos que imaginar a vida futura é impossível, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que é um texto que Paulo cita de Isaías, que é rearranjado por ele. Então, o mesmo Espírito que é o autor do livro de Isaías é o Espírito que está em Paulo. Então, o mesmo autor, que é o Espírito Santo, é capaz de adaptar a citação para a realidade específica que Paulo está dizendo. Então, veja, não conseguimos projetar o que será exatamente a vida futura. Mas veja, eu já fiz esse exercício ali perto do viaduto do Chá. Olhando para aquele monte de gente, imaginem se fossem todos salvos, vivendo a plenitude da vida com Deus. Homens perfeitos. Isso a Bíblia diz, é assim que será. Imagine o que será esta situação, que coisa magnífica.
onde ninguém falará algo que possa atingir o outro. Tudo o que se disser simplesmente levará a mais conhecimento de Deus. Todos os atos serão harmoniosos, não há atrito, não há qualquer coisa que ofenda a Deus ou ofenda o próximo. Uma realidade assim, qualquer crente almeja. Né? Então, pensar as coisas do alto é pensar na plenitude do que nós temos hoje, a plenitude disso, a vida perfeita com Deus. Né? Imaginar-se sendo comandado por Cristo, porque Cristo estará fisicamente conosco, Ele nos comandará. Será uma sociedade perfeita. Né? Então, são aspirações que levam exatamente o crente a pedir: venha o teu reino, seja consumado isso o mais rápido possível, que a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu, né? Que todas as coisas sejam feitas, portanto, de uma forma perfeita, como foi criado originalmente. O crente anseia a restauração da criação, ele tem saudades do Éden. Né? Em Adão, vivemos o Éden e temos saudade daquela vida perfeita com Deus, a comunhão, como Deus conversava com o Adão no Éden ao cair da tarde, todos os dias. Cristo estará conosco integralmente. Então, são realidades que algumas se apresentam figuradas nas Escrituras, o próprio contato com os animais, o desfrutar de toda a criação. Né? É a consumação de todas as coisas. E só mais uma coisinha para esclarecer também. Você quer convidar alguém para vir à igreja, ao culto? Excelente, mas evangelize primeiro. Né? Esse seria a intenção do crente. Eu quero, meu desejo, todo crente deve querer que a pessoa que está ao lado dele seja convertida. Então, quer convidá-lo a ir à igreja? Excelente, evangelize e aí convide, que esse é o papel do crente. Né? Muito bom. 3 comentários rapidamente, né? A Vânia escreve assim: sim, frieza espiritual, falta de fé, dureza no coração, tempos difíceis. Mas sempre foi desse jeito, né? O Ronaldo diz: a igreja vive apostasia desde a época dos apóstolos, por causa dos textos de João, né? E o comentário 3, alguém não se identificou e diz: acredito que não, pois o iníquo, o filho da perdição, não se manifestou ainda. Pois então, meu irmão ou minha irmã que escreveu isso, no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, a apostasia vem antes da manifestação do iníquo. É um sinal. É um sinal. Então, e essas questões que foram indicadas, muito bem indicadas, apostasias sempre houve, frieza sempre houve, mas veja, há uma intensificação disso. E é isso que nós estamos vendo. Os crentes que se dizem crentes, mais apegados ao mundo do que a Deus. Né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Será que é isso que se vê? Né? Então, veja, os crentes estão associados à igreja, mas isto não é a sua prioridade. O que mais me dói como pastor é alguém assumiu de fazer alguma coisa na igreja. Aí liga ou manda alguém dizendo que não pôde fazer porque teve um imprevisto. Compromisso. Mas o compromisso não era com a igreja? Então é isso que me mata. Eu tive um compromisso, não pude ir. Mas, gente, se você assumir um compromisso com o reino, que raio de compromisso é esse? Gente, isso é secularização. É só mais uma coisa. Né? E a apostasia é isso, vai se negando a fé através dos atos. Que a fé não é uma confissão simplesmente, é uma vida, é uma vivência. Muito bem, o Felipe termina dizendo: sim, estamos na apostasia, o nível está alto, quase como Sodoma e Gomorra. Coisa está feia. Bom, deixa eu agradecer. Reverendo Professor Dr. Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Logo ele voltará para conversar conosco sobre a teologia paulina, a vida e teologia de Paulo, né? Ele que acabou de lançar um livro a respeito desse assunto. E um grande abraço, muito obrigado, que Deus continue usando o irmão. Na nossa enquete, o resultado, vamos lá, a enquete diz: a igreja já está vivendo a apostasia profetizada pelo Novo Testamento?
73% disseram que sim e 27% disseram que não. Viu? Eu também, eu vou nessa linha. Não é difícil para nós batermos o martelo, né? Mas as evidências são muito fortes, né? Os que se dizem crentes não têm uma vida cristã. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Né? A grande maioria, né? Não tem um compromisso com Deus mesmo. A igreja é importante, mas é aquilo, é a ideia do celular. É só mais uma coisa importante dentro da minha esfera de coisas importantes. Só isso. Muito bem. Na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos novamente juntos com mais um Vejam Só Entrevista. Até lá.